A paz do Senhor, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Hoje é o dia 33 do nosso desafio de leitura do Novo Testamento em 90 dias. E hoje vamos comentar aqui sobre João capítulo 6 e 7. Em João capítulo 6 nós temos aqui do versículo 1 até o 21 os sinais. O quarto sinal, que foi a alimentação de 5.000 pessoas, mostra-nos que a salvação satisfaz as necessidades interiores do coração, porque Jesus é o pão da vida. No Evangelho de João, os últimos 4 sinais ilustram os efeitos da salvação. A alimentação de 5.000 pessoas, está entre o versículo 1 até o 14, retrata a salvação que traz satisfação. E do versículo 16 até o 21 do capítulo 6, nós temos ali o apaziguamento da tempestade, que retrata que a salvação traz paz. A cura do cego, que está no capítulo 9, versículo 1 até o 7, retrata a salvação que traz luz. E o capítulo 11, do versículo 38 ao 45, que narra a ressurreição de Lázaro, retrata a salvação que traz vida. Jesus afastou-se da multidão e enviou os discípulos para o outro lado do mar, sabendo muito bem que havia uma tempestade a caminho. Como a igreja hoje, lutamos com dificuldade, contra as tempestades provocadas pelas intempéries da vida, mas nosso Senhor ora por nós e um dia virá para nos trazer paz. Observe também que o barco chega milagrosamente a seu destino quando Cristo sobe a bordo. A salvação traz paz ao coração, paz com Deus. De acordo com Filipenses capítulo 4, versículo 4 até o 7. Aqui em João capítulo 6, do versículo 22 até o 65, nós temos aqui um sermão de Cristo. Os versículos 22 até o 31 descrevem o cenário em que o sermão foi feito. As pessoas interessadas em alimento seguiram Cristo até Cafarnaum, do outro lado do mar, e encontraram na sinagoga, versículo 59. Ele revelou os motivos carnais e superficiais dessas pessoas, versículos 26 e 27, e sua ignorância quanto ao sentido de ser salvo pela fé, versículos 28 e 29. Ele queria dar-lhes a vida eterna, da mesma forma como graciosamente as alimentara com o pão, e tudo o que deveriam fazer era aceitá-lo. No versículo 30, os judeus lançam um desafio a Jesus. Que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Eles lembram-no de como Moisés fez cair pão, maná do céu, para alimentar os judeus. E Jesus fundamentou seu sermão nisso. O sermão divide-se em 3 partes e a cada uma delas segue-se uma reação da multidão. A primeira parte é ele se revela, o pão da vida. A segunda parte, ele revela o processo da salvação. E a terceira parte, ele revela o poder da salvação. Vamos olhar aqui a primeira, das reações, primeira parte e a primeira reação aqui da multidão. Do versículo 32 até o 40, ele se revela como o pão da vida. Essa é uma clara afirmação de que ele é o verdadeiro Filho de Deus. O pão de Deus é uma pessoa do céu, versículo 33, e dá vida não apenas aos judeus, mas a todo o mundo. A forma de receber esse pão é vir até o Senhor e pegá-lo, e esse pão dá vida não apenas hoje, mas também vida futura na ressurreição.
Observe a reação dos judeus, lá no versículo 41 e 42, que negam a divindade dele. Jesus disse que Deus era seu pai, versículo 32, e eles dizem que José é o pai dele, versículo 42. Ele revela o processo da salvação, versículo 43 até o 52. Como o Senhor traz as pessoas a Cristo, ele usa a palavra, de acordo com o versículo 45. Comer o pão terreno sustenta a vida por um tempo, mas no fim a pessoa morre. Receber o pão espiritual, que é Cristo, dá a vida eterna. Do 53 até o 65, do capítulo 6 de João, nós temos aqui Cristo ou Jesus se revelando como o poder da salvação. O que Jesus quer dizer com comer sua carne e beber seu sangue? A pessoa, ao receber a palavra como é ensinada pelo Espírito, come a carne de Cristo e bebe o seu sangue, ou seja, ele participa de Cristo e recebe a Cristo. Nós comemos a carne de Cristo ao participarmos da palavra do Senhor. No versículo 51, Jesus afirma: Eu sou o pão vivo. E em Mateus capítulo 4, versículo 4, ele afirma: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em João capítulo 6, versículo 6, em João capítulo 6, versículo 68, fica claro que Pedro apreendeu o sentido do sermão, pois declara: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. As pessoas ficaram ofendidas com essa doutrina, de acordo com o versículo 61 de João 6, e não caminharam mais com Cristo. Do versículo 66 até o 71, nós temos a separação. A palavra de Deus, ao revelar a pessoa de Cristo, separa o verdadeiro do falso. A multidão rejeitou o pão da vida para a alma, pois queria o pão para o corpo. Pedro e 10 dos discípulos afirmaram sua fé em Cristo. A fé deles veio pelo ouvir a palavra. Entretanto, Judas era um embusteiro e no fim trai a Cristo. Nós temos aqui uma observação. No versículo 66, a palavra discípulos refere-se aos seguidores da multidão. Não está se referindo aos 12 apóstolos. João capítulo 7. Agora nos movemos para a segunda sessão, o período do conflito. Os líderes judeus viram os sinais de Cristo e ouviram seus sermões. Agora começam a opor-se a ele. Do versículo 1 até o 9, nós temos ali, antes da festa, dúvida. No 15º dia do 7º mês, para nós aqui setembro ou outubro, isso pode variar, realizava-se a festa das tendas, que durava ali 8 dias. Ela era uma rememoração do tempo em que Israel viveu em tendas, no tempo em que vagueou pelo deserto. Os irmãos de Cristo são seus meio-irmãos e suas meias-irmãs, os filhos de Maria e José. Jesus era o primogênito de Maria, o que indica que ela teve outros filhos. A gente pode ver isso também em Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56 e Marcos capítulo 3, 31 a 35. Algumas pessoas que tentam defender a doutrina da virgindade perpétua de Maria dizem que esses são primos de Jesus. No entanto, seus irmãos nunca foram designados dessa forma. Nessa época, os irmãos de Jesus não acreditavam nele, embora Atos capítulo 1, versículo 14, indique que após a ressurreição de Cristo, eles acreditaram ou passaram a acreditar em Cristo. Do versículo 10 até o 36, nós temos aqui, no meio da festa, um debate. A alimentação dos 5.000 e a cura do paralítico
suscitou o interesse da multidão. Os judeus disseram que Jesus não era de Deus porque curou o homem no sábado. Eles disseram que ele era possuído por demônios, de acordo com o versículo 20, e até falaram de matá-lo. Todavia ainda não chegara a hora de Deus. Versículo 30. Os judeus abordam 5 tópicos diferentes quando discutem a respeito de Jesus na festa: seu caráter, sua doutrina, suas obras, sua origem e seu aviso. Então vamos observar aqui a respeito do caráter, versículo 10 até o 13. O caráter de Cristo era tão imaculado que eles, quando finalmente o prenderam, tiveram de arrumar falsas testemunhas para falar contra ele. Pilatos, Judas e até o soldado romano declararam a inculpabilidade de Jesus. Com relação à sua doutrina, versículo 14 até o 18, os judeus surpreendiam-se com o conhecimento espiritual de Cristo, pois ele nunca frequentara a escola deles, nem estudara com um rabi. Do versículo 19 até o 24, nós temos aqui as obras de Cristo. Eles tentam defender a lei ao acusar Jesus de trabalhar no sábado. Contudo, ele lhes mostra que o desejo de matá-lo se opõe à lei que tanto veneram. Sua origem está lá do versículo 25 até o 31. Os versículos 27 e 42 não se contradizem. Os judeus sabiam onde o Messias nasceria e também que seria um nascimento sobrenatural, de acordo com a profecia de Isaías capítulo 7, versículo 14. Em outras palavras, eles não sabiam de onde ele era. Versículo 28. O registro afirma que Cristo nasceu da Virgem Maria, mas os judeus não acreditam nisso. Nos versículos 28 e 29, Cristo afirma que foi enviado pelo Pai e que se eles conhecessem o Pai, conheceria o Filho. Versículo 32 até o 36 tem aqui um aviso. O pouco tempo de que Jesus Cristo falou durou 6 meses. É importante que as pessoas busquem o Senhor enquanto se pode achar, conforme Isaías capítulo 55, versículo 6. Muitos pecadores perdidos que rejeitaram a Cristo hoje não o encontrarão quando o procurarem. Capítulo 7, versículo 37 até o 53, nós temos ali o último dia da festa, onde ali houve uma divisão. O 7º dia da festa era um grande dia de celebração. O 8º dia era de santa convocação, conforme está prescrito em Levítico capítulo 23, 36 e Números capítulo 29, versículo 35. Durante a festa, toda manhã na hora do sacrifício, os sacerdotes deviam pegar água no tanque de Siloé em um vaso de ouro e derramá-la no templo. Isso comemorava o fenomenal suprimento de água que Deus dera aos judeus no deserto. O 7º dia era o ponto culminante da festa e era conhecido como Grande Hosana. Não precisamos de muita imaginação para fazermos uma ideia do que aconteceu quando Jesus exclamou: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba." Versículo 37. No momento em que os sacerdotes derramaram a água, Jesus disse isso. Cristo é a rocha da qual fluem as águas. Ele foi pregado na cruz para que o Espírito da vida pudesse salvar e saciar os pecadores sedentos. As pessoas discutiram e se dividiram a respeito do assunto, em vez de aceitar o gracioso convite dele para que fossem a ele. Alguns creram nele, outros o rejeitaram. Os soldados não o podiam prender porque as palavras dele cativaram o coração deles. Versículo 46. Os líderes judeus, ao rejeitar Cristo, fecharam a porta da salvação para os que seguiam o mau exemplo deles. Mais uma vez, Nicodemos entra em cena e agora defende os direitos legais de Cristo. Termina aqui o nosso vídeo.
Lembrando os irmãos que os nossos comentários são extraídos e adaptados aqui conforme a nossa necessidade do comentário bíblico UERSB. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.